Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Hoje falamos sobre o Dia dos Povos Indígenas no Brasil, 17 de abril, mas todo um mês para essa reflexão. Chegamos a mais um Dia dos Povos Indígenas falando de conflitos, desafios, resistências que são tão antigas quanto a nossa formação de país, que sempre manteve os povos indígenas num lugar de ser resistente, de ter que resistir. Um país que não abraça, nem ontem nem hoje, os seus ancestrais, povo de pé, das florestas, povo brasileiro. Hoje falamos de um assunto cada vez mais recorrente no campo, nos territórios indígenas quilombolas. Os projetos eólicos que se somam ao agronegócio numa tentativa de expulsar os povos dos seus territórios. Mais uma luta que se soma para os povos indígenas serem resistentes. Mas a gente reforça, a luta dos povos indígenas é a luta de todo o campo. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente. Toda semana tem debate. E olha, eu vou quebrar um pouco o protocolo. Antes da gente puxar o nosso papo, eu preciso falar. Hoje, 28 de abril, é o dia da Caatinga. E é por isso que todo ano a gente faz questão de celebrar, de lembrar, lutar. Salve a Caatinga! É no semiárido que a Caatinga resiste, essa floresta branca que ocupa cerca de 11% do nosso Brasil. Ela é riquíssima em biodiversidade e super eficiente em absorver CO2. Mas a nossa floresta sofre, viu? Sofre com o desmatamento, com as queimadas. E com isso tudo vem a ameaça da desertificação. A Caatinga é única. É a única floresta que só existe aqui no Brasil. O nome dela vem do tupi, significa mata branca ou floresta branca. É importante lembrar disso para saber das nossas raízes. É um bioma cheio de delicadeza, com um jeito todo especial de existir, com uma fauna e uma flora que resistem, se adaptam, se transformam a cada ciclo das chuvas. Mas está cada vez mais difícil pensar nessas chuvas quando a gente vê esse modelo de desenvolvimento predatório que avança no semiárido. As mudanças no clima, o desmatamento, as queimadas e até esses grandes projetos da dita energia renovável tem deixado a Caatinga cada vez mais seca, com cara de deserto. Desertizada. E isso afeta diretamente quem vive da terra, as famílias agricultoras dessa região. O Centro Sabiá está nessa luta pela defesa da Caatinga, pela preservação da vida, da sociobiodiversidade. A gente pensa em estratégias, coloca ações em prática, tudo isso com um manejo adequado, respeitando o ambiente, valorizando a Caatinga, o povo da Caatinga, fortalecendo a agricultura familiar, feita por tantos povos tradicionais que vivem nesse território. E agora, nessa semana do Dia da Caatinga, nesse 28 de abril, o Centro Sabiá levanta de novo essa bandeira, uma luta que atravessa gerações, pela floresta branca, pela floresta indígena, pela floresta do povo catingueiro. Salve a floresta do semiárido! Salve a Caatinga! E agora sim, bora falar de Caatinga, Dia dos Povos Indígenas, e lembrar que a luta indígena é a luta de todo o campo. Olha, hoje falamos sobre o Dia dos Povos Indígenas no Brasil. É o 17 de abril, mas é um mês inteiro para essa reflexão. Chegamos a mais um Dia dos Povos Indígenas, falando de conflitos, desafios, resistências que são antigas. Tão antigas quanto a nossa formação de país, que sempre manteve os povos indígenas num lugar de ser resistente, de ter que resistir. Um país que não abraça nem o ontem, nem hoje, os seus povos ancestrais. Povo de pé, das florestas. Povo brasileiro. Hoje falamos sobre um assunto cada vez mais recorrente no campo, nos territórios indígenas, quilombolas.
os projetos eólicos que se somam ao agronegócio numa tentativa de expulsar os povos de seus territórios. Mais uma luta que se soma para os povos indígenas resistirem. Mas a gente reforça: a luta dos povos indígenas é a luta de todo o campo. Por isso que hoje falamos do Dia dos Povos Indígenas Brasileiros, 17 de abril e todo esse mês, e também sobre a resistência pelos territórios. Quem conversa com a gente é Bia Pancararu, ela que é produtora cultural e audiovisual, técnica em enfermagem, liderança local do território Pancararu e é militante dos direitos humanos. Hoje, também é nossa convidada. Bia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma data histórica, o Dia dos Povos Indígenas, uma data de luta, né? Bia, que significado tem uma data dessa que não esconde, né? É uma data de luta também. Olá, primeiramente agradecer o convite, né, o espaço para a gente trocar essa ideia. Dia 19 de abril, que é uma data dada, né, pelos outros, para que possamos comemorar algum dia, né? Essa data é tida por muitos indígenas como não representativa, afinal de contas ela é um marco da primeira presença de um conselho indígena no México nos anos 40, que aconteceu no 19 de abril. Enfim, mas sempre é um ótimo momento para a gente se lembrar, né, da existência e da resistência dos corpos e das vidas e das culturas indígenas nesse país há 525 anos, desde da grande invasão, né? E aí é interessante porque dia 19 de abril é dada esse dia dia do indígena, e logo em seguida, dia 22 de abril, é tido o tal do descobrimento do Brasil. Então, como dias após, né, se pauta uma data comemorativa para os povos indígenas, e dias depois se falam de descobrimento, né? Como a gente descobre um país onde já haviam moradores, onde já haviam culturas, onde já haviam espiritualidades, onde já havia, né, organizações sociais e cosmovisões assim diversas nesse território até a chegada do europeu aqui. E erradamente a nossa história é contada, a história do Brasil é contada a partir dessa invasão. E as nossas narrativas, o nosso lado da história, né, agora começam, a gente começa a tomar as rédeas das nossas narrativas, né, contando a história por nós mesmos. E não tem jeito, né, Bia? Toda vez que a gente fala de luta dos povos indígenas, né, dessa data também, o próprio Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, a gente vai voltar para as demarcações de terra, por acesso à terra também. E hoje essa luta ela ganha novas dimensões, né? Novos desafios, novas invasões. Acontecem leilões de terras indígenas, avanço de parques eólicos, inclusive dentro das áreas indígenas. Bia, de que forma o avanço das eólicas e dessa venda de terra afeta tanto o meio ambiente quanto os povos indígenas? Isso já é sentido por esses povos? O acesso à terra aos territórios indígenas vem com um processo de violações desde a primeira caravela que aqui chegou, certo? Existe um atraso muito grande, não só em relação à demarcação de territórios tradicionais indígenas, quilombolas, mas como um atraso enorme no país para se fazer uma reforma agrária. Distribuição de terra, né, equivalente, assim, porque terra tem, recursos a gente tem, o monopólio e a monocultura que acaba, né, com a biodiversidade das nossas faunas, da nossa flora. Falando da Caatinga, especificamente, falando mais ainda do território Pancararu, onde os sertões sempre foram tidos como cenários de exploração. O povo Pancararu passa há mais de 5 décadas vários conflitos e várias percas em relação à hidrelétrica do São Francisco. As hidrelétricas que, nos anos de ditadura, essa expansão elétrica, a expansão energética do país afetou grandemente a natureza
e as pessoas que vivem em torno dessa natureza. No meu caso, no caso do povo Pancararu, a gente vive esse impacto com a usina hidrelétrica aqui na frente, a usina Luiz Gonzaga, Paulo Afonso aqui nessa região. Então, todos esses povos da região têm sua comunicação, seu meio de vida, suas espiritualidades também fragilizadas quando a gente perde acesso ao rio, porque o rio hoje é propriedade da Chesf para se fazer energia. O povo Pancararu tem na sua outra lateral do território uma usina eólica que corta aqui um trecho, linhas de transmissão que cortam e recortam o território. E o território que tem usina hidrelétrica de um lado, usina eólica do outro, e várias linhas de alta tensão cortam no território, não tem energia de qualidade na casa das pessoas. Por uma briga de indenização, e até hoje se tem na justiça quem deve mais, se é a população que usa essa energia deve pagar, não deve pagar, enfim. E aí são violências que vão se sistematizando. E falando em território, hoje Pernambuco convive com esse desafio. Em uma matéria publicada recentemente pelo Marco Zero Conteúdo, vimos a denúncia do povo Capinauá, que viu suas terras sendo leiloadas em nome de um projeto de parque eólico no agreste e sertão pernambucano. Graças à pressão e protesto dos indígenas, o leilão foi suspenso. Bia, esse é só um exemplo. Também um aviso, né, do nosso hoje, do nosso futuro. O que está por trás desse leilão de terras? A quem interessa mais entrada nas terras de povos indígenas? Dentro dessa evolução e essa dita corrida por uma energia sustentável, se passa por cima de todas as vidas e histórias que ali estão, porque não é o sistema é capitalista e ele visa o lucro, ele não visa uma qualidade, né, e equidade. Se miram em obras compensatórias, em indenizações, mas nada disso chega a suprir de fato os impactos que esses grandes empreendimentos fazem. Empreendimentos milionários em lugares que não têm, muitas vezes, cidades de extrema vulnerabilidade, onde se cria contextos sociais também complexos nessas cidades de interior, onde a própria cidade não comporta, né? Então, se vem uma grande obra, se modifica a paisagem, se modifica o ambiente, e o que fica para esses lugares, além dos danos, né? Porque esses bilhões e bilhões e bilhões de energia e de royalties não chegam na mão da população. A gente tem Itacaratu como exemplo, que tem o primeiro complexo solar e eólico do país, há mais de 10 anos tem essa exploração aqui, e a gente vê o município não desenvolve, não se desenvolve políticas públicas, não se desenvolve ações de meio ambiente, de saúde, de educação, não se desenvolve, continuam cidades paradas no tempo, enquanto essas grandes empresas continuam fazendo seus milhões, e essas empresas não olham mesmo para onde estão entrando, pisando com um mínimo de respeito, né? E que se deveria. O ato de leiloar o território é ainda mais um escárnio, né? Em cima, porque se passam acordos que passam pela informação livre, prévia, informada dos territórios. Então, nos processos de demarcação que já são tão delicados, que já são tão mitigosos, né, que são tão demorados, quando se tem interesses de multinacionais, empresa, o capitalismo girando em torno disso, aí sim que esses territórios são ainda mais custosos para se demarcar e se ter o devido usufruto apenas da população indígena. Inclusive, para quem não leu essa matéria, se interessou, é muito interessante mesmo. Ela foi escrita por Raíssa Ebrahim. A matéria se chama Ameaçado por Projeto Eólico, Povo Capinauá consegue suspensão de leilão de área indígena. Está publicada na Marco Zero Conteúdo. E olha, agora a gente faz uma pausa nessa nossa conversa aqui. Um dia de luta dos povos indígenas, o dia do povo brasileiro, né? 19 de abril. Mais uma data com resistências, né?
Hoje a gente vem falar dessas resistências, desses novos desafios. E lembrar também que a luta dos povos indígenas é a luta de todo o campo. Olha, a gente faz uma pausa aqui agora no nosso programa, mas volta já com mais um pouco desse papo com Bia Pancararu. Hoje falando sobre o Dia dos Povos Indígenas Brasileiros. Fique aí, a gente volta já. Nossa água é plantada. Tá na raiz, nos espinhos, em cada pedacinho. Nossa mata não pode ser derrubada, senão seca, morre e mata pelo caminho. Nossa floresta é a caatinga, precisamos cuidar dela com carinho. Onde tem vegetação, tem água, e onde tem água, tem vida. Derrubar árvores sem reflorestar é abrir mão da terra viva e se encontrar com o deserto que fica. Cada pedaço de chão, sem vegetação, é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. Cada árvore conta, cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. As agroflorestas são sistemas que ajudam na regeneração do solo e do clima. Por isso, precisamos plantar, cuidar, diversificar e colher os frutos dessa transformação. Clima bom tem vegetação em pé. Preservar nossas florestas é um dever de todos e todas. Se precisar derrubar, tem que reflorestar. Salve a floresta do semiárido, salve a caatinga. Agroecologia em Foco. Você sabia que tem um jeito de não perder nenhuma novidade sobre a agroecologia, meio ambiente, sobre a agricultura urbana e familiar? Agroecologia em Foco, o canal do WhatsApp do Centro Sabiá. No Agroecologia em Foco você vai receber notícias, matérias, podcasts, vídeos e também o 2 Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá. Siga o Agroecologia em Foco, canal do WhatsApp do Centro Sabiá. As lembranças são fragmentos de nossas histórias. Elas trazem o passado para o presente, nos conectando com quem somos e quem fomos, e tem o poder extraordinário de dar sentido ao futuro. Assim como a Terra guarda as marcas de cada estação, nossas memórias preservam momentos únicos, protegendo o que realmente importa. A transmissão de conhecimento é uma ponte entre gerações. Cada memória compartilhada é uma semente plantada para que o saber floresça. No VoaFlix, entendemos que preservar memórias é preservar nossa história. Com o VoaFlix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação. O VoaFlix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco, e de muito mais. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são o futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. VoaFlix, acervo digital do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com essa liderança, com Bia Pancararu. Hoje o nosso tema é o Dia dos Povos Indígenas Brasileiros e a resistência indígena, que é a resistência de todo o campo.
A gente ouve, antes de voltar essa conversa com Bia Pancararu, um outro depoimento de outra participação de Cristiane Pancararu, que já comentou sobre esse momento, essa data aqui com a gente. Um movimento que nos apegamos para reivindicar. Cristiane é geógrafa, mestre em antropologia, doutora em antropologia social. Vamos ouvir o que ela tem a dizer? É o momento assim, que o mundo reconhece a importância dos povos originários, seja eles ou sejamos nós, onde quer que estejamos. Esse reconhecimento que o mundo nos dá torna assim, cada vez mais possível a luta pelo reconhecimento territorial, pelo reconhecimento de direitos humanos, direitos fundamentais que nos pertencem, né? Que também foram conquistados a duras penas, não foram de graça, não foram por solidariedade, mas fortalece esse movimento internacional de todas as populações indígenas e tribais. Então a gente se apega a esse momento, essa data, para fazer também essa reivindicação de que nós existimos e que nós temos esses direitos e precisamos executá-los, né? Precisamos buscar formas de implementar. E Cristiane também comenta sobre a resistência, a existência dos povos. Para afirmar os povos indígenas, a gente precisa negar um passado de estereótipos, uma questão de saúde, de segurança, de descolonização. Vamos ouvir? Bem, eu acredito que a partir do momento que a gente começa a considerar a existência e a resistência dos povos indígenas, é um ponto. Segundo, não cobrar estereótipos, sabe? Começar a destruir, a desconstruir o que foi cimentado para afirmar a imagem do indígena. Nós não vamos andar nus, nós não vamos andar pintados, nós não vamos andar todo o tempo assim, porque nem sempre é o nosso dia a dia. E ser índio não é andar só assim, não é caçar e pescar e ficar nu. A gente tem outras prioridades e a gente também adapta tudo que foi nos imposto para as nossas realidades. Não é que nós nos integramos à comunhão nacional, a comunhão nacional que se integrou às nossas realidades. Então, quando ver um indígena, quando ver uma indígena usando chinelo, usando absorvente, usando um celular, usando uma roupa, não importa a marca, não deixou de ser. Precisamos considerar isso. Muitas pessoas falam descolonizar, como que fosse um processo inverso à colonização. Mas a partir do momento que a gente começa a introduzir isso, trazer isso para as nossas práticas, respeitar o indivíduo, se ele se autodefiniu, se ele está autodeterminando como alguém de povos originários, então respeite. Não é pelo tom da pele, não é pela fibra capilar, não é pelo modo de falar que ele vai deixar de ser menos ou mais. Ele é e pronto, sabe? Não é porque não mora na oca, mora em uma casa de andar, com cerâmica, com carro na garagem, não deixou de ser indígena. Não deixa de ser. A menos que queira. Ninguém deixa de ser o que é, a menos que queira. Então, a sociedade precisa começar a respeitar essa diversidade, esses novos modos de visualizar o indígena e aceitar que nós continuamos sendo quem somos. Você ouviu os depoimentos de Cristiane Pancararu. Ela é geógrafa, mestre em antropologia, doutora em antropologia social. Aproveitando esse momento também de outro depoimento, a gente escuta Zé de Santa, líder chucuru. Ele comenta um pouco sobre a importância dessa data, como ela se espalha pela história indígena brasileira. Uma história que é feita de diversidade. Povos diferentes de um mesmo Brasil, de um mesmo povo brasileiro. Vamos ouvir? De fato, o que significa esse dia para os povos indígenas? Ele tem dois significados. Um primeiro é no começo da caminhada, né? Quando se levanta esse ponto de que é o que foi negado para os povos indígenas, né? Um direito a ter a vida, um direito a ter uma dignidade, né, por conta de muitos movimentos que teve. Um deles foi o genocídio dos povos indígenas, o massacre que houve, né, e também até mesmo os estupros das nossas índias. Então, com isso, trouxe na cabeça dos nossos mais velhos que nós teríamos que se organizar melhor, teríamos que se unir, teríamos que
continue essa luta, mas de fato com as nossas histórias, né? E chegou um determinado momento que os povos começaram a se organizar, né? Ver povos e povos, ver a sua história, contando a sua história de um para o outro, até que chegamos de que os povos indígenas de Pernambuco teriam de se organizarem, né? Através de organização interna de cada povo, né? De acordo com a realidade de cada povo, e depois levar isso para o externo, lá para fora, né? Que aí seria, que nem a gente tem, né? Vem desde 1990, né? Veio através de uma organização chamada de Apoime, né? Que organizou os povos indígenas do Nordeste, né? Posso contar aqui os estados. Aí começar de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e uma parte do Rio Grande do Norte, também Rio Grande do Norte, que teve nessa organização, essa Apoime atuou, né, durante mais de 20 anos quase, praticamente, e hoje atua. E depois veio as organizações internas de cada povo. A organização interna de cada povo veio através da saúde, né, o povo se organizar para ter, de fato, a sua voz, sua vez, para falar e definir, de fato, o que queria. E uma outra através também da educação, né, que hoje tem em cada povo uma organização externa, né, que no meu povo, Chucuru, tem um copicho, né, em outros povos tem outros nomes que eles dão, e tem uma organização externa, né, que essa é mais para fora, para o estado de Pernambuco, que dá-se o nome de COPIP, né? Então, através disso, a gente conseguiu dizer para o mundo, né, de fato, que os povos indígenas são, de fato, ser humano igual a todos eles, e precisamos, como respeitamos cada um, né, lá de fora, não índio, a gente também precisávamos de respeito e direitos, né? E o direito também que tinha, porque é que um fulano tem direito a tal coisa e nós não, né? Então essa forma foi o que a gente viu de fato. Você ouviu o depoimento de Zé de Santa, líder Chucuru. E agora a gente volta esse papo com Bia Pancararu. Bia, povos de luta, né? Sempre foi assim. Quando a gente fala de campo, é desse jeito, né? No mês que a gente celebra esse Dia dos Povos Indígenas, o 19 de abril, acontece também a luta internacional camponesa, um dia de luta camponesa. 2 lutas, uma terra. Bia, a luta pela terra indígena se conecta com essa luta camponesa? Como é que esses 2 movimentos eles se misturam no campo? Eu acredito que a maior mensagem do dia 19 de abril é que a gente não precisa só do dia 19 de abril para se pautar a causa indígena, a causa indigenista, mais no nosso dia a dia, sabe? Porque somos a base da cultura também. Quando se fala que o Brasil tem samba, né? A base cultural e identitária também, do samba de coco, do samba de roda, também se passa nos toréis, também se vem de uma herança nas aldeias, né? Que é pouco debatida, que é pouco reconhecida. Está na nossa comida, está na nossa dança também, está nos nossos ritos, está nos nossos entendimentos de mundo. E eu esperava realmente que a gente se alie cada vez mais, entendendo, né? A gente precisa se conectar entre nós, em defesa da Mãe Terra, em defesa do bem viver, principalmente do que cada território se identifica enquanto bem viver nas suas comunidades. Então, olhar para a terra se reconectando mesmo com ela. Eu vejo muito, principalmente, uma juventude que almeja certos status, certos bens, certos estilos de vida como sendo sucesso, né? Como sendo ser bem sucedido. E aí quando você olha para suas serras sendo queimadas, para sua comida chegando com agrotóxico na sua mesa, que bem sucedido é esse, né? Que você tem que comprar, tudo que você consome você tem que comprar no mercado, e enfim. Saudade de um tempo que a gente se comunicava melhor com a terra, com nossos ancestrais, saudade de um tempo de quando a gente conseguia, né, se ouvir mais, mas hoje em dia as políticas públicas fazem muitas vezes a gente se colocar em tantos desgastes em nossos territórios que a gente não consegue se aliar às lutas dos irmãos, dos parentes, né, de outros territórios, porque a gente já está ocupado demais. Então, o sistema ele vai trabalhando para nos cansar, para nos enfraquecer,
mas a gente tem sempre motivo para olhar para frente e seguir se unindo. E é isso que eu espero, que no dia 19 a gente sempre lembre da nossa existência, da nossa resistência e dos caminhos possíveis para um melhor bem viver coletivo. Muito obrigado, Bia, muito obrigado pelos seus depoimentos. E a gente lembra, né, é um mês, é uma data, mas essa data, ela passa. O que não passa é essa luta, essa resistência. O que não passa é que o povo indígena continua resistindo em seus territórios, resistindo por seus territórios. O que não passa é que a luta dos povos indígenas é a luta de todo o campo. Isso precisa ser lembrado sempre. Bia, muito obrigado, viu? Gente, hoje conversamos com Bia Pancararu, produtora cultural e audiovisual, técnica em enfermagem, liderança local do território Pancararu. Ela é militante dos direitos humanos. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá. Muito obrigado a você que toda semana vem aqui, nos escuta, compartilha o seu pensamento com a gente, deixa um comentário aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube. Muito obrigado. Continue com o Centro Sabiá. No Instagram, no Facebook, você procura por Centro Sabiá e encontra tudo o que estamos fazendo. É isso. Esse é o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.